Bom dia, boa tarde, boa noite, nipianos. Estamos começando mais um Nipcast. O pessoal da produção tá tudo animado ali, eu vou ficar fazendo que nem eles. É porque é a do tema. Hoje a gente vai falar sobre o quê? Sobre o quê? Sobre aborrecentes. Adolescentes. Sim, Eles não são aborrecentes. Aborrece do mesmo jeito. Não, de jeito nenhum. Hoje eu vou defendê-los. Hoje eu tô amando esse episódio que só é eu e Lavínia, né? Então é nosso primeiro episódio juntas aqui. E a gente pode brigar e eu falar que os adolescentes são aborrecentes. Não são. Então, vamos lá. Como dito, o nome do nosso episódio se chama Na Sala de Aula e Além, a jornada do adolescente. Hoje, com a nossa diretora de ensino, Lavínia Andrade, o pessoal ali batendo palma, e comigo, diretora de atividades extracurriculares. Bom, primeiro a gente decidiu fazer um jogo. E aí, esse jogo tu vai fazer comigo e o público vai fazendo junto, né? O pessoal aí. Sim. Ah, e outra coisa, eu quero que vocês comentem, que vai ser pra levantar dedo, né? Levantar dedos. Pronto, vocês vão comentar aí nos vídeos. Ah, pronto, o Renan, a Júlia que estão aqui presencialmente, vocês vão levantando. E o pessoal de casa vai dizer aí nos comentários quantos dedos levantaram, viu? Quantos dedos baixaram? Ah, baixaram, perdão. Vai jogar Eu Nunca. Eu Nunca. Do jogo. Eu nunca. Quem nunca brincou disso na adolescência? E aí, pensar sobre a adolescência, né? Como foi na adolescência. Então, primeiro, eu nunca tive problemas com alterações do meu corpo. Aí, quem teve, Já passa tive. um dedo. Na Eu adolescência. nunca mudei meu estilo para me sentir aceito ou aceita em grupos. Mas o que a escola reclamava é que eu era emogótica pra fazer. Teve a fase emo. É. Terceira, eu nunca adotei uma causa ou ideia e defendi muito ela, com unhas e dentes. Já. Viva cosplay! Muito bem. E quarto, né? Eu nunca pensei que meus pais não me entendiam. Meu Deus, e Painho aqui, atrás da câmera. Painho foi mal. Eu já pensei que vocês não me entendiam. Foi a adolescência. Não Foi na adolescência, Painho. Foi na adolescência. Quinto, eu nunca sofri uma desilusão e pensei que não haveria dor maior. Meu primeiro namorado. Lavínia pegou essa minha fase. Sim. Foi, Painho. Meu primeiro namorado, Pedro. Lembra não de internet. Sexto, eu nunca parei de gostar das coisas que eu gostava antes quando era criança. Já parei. Porque as pessoas diziam que era estranho. Cosplay. Eu nunca enfrentei os meus pais. Eu acho que já, né, Painho? Oitavo, eu nunca me coloquei em uma situação de perigo. Já. Nono, eu nunca quis mais privacidade. Direto. E por fim, eu nunca tomei uma atitude que hoje percebo ter sido inconsequente. Já. Quem não fez na adolescência, né? Gabaritou a adolescência, Paloma. Isso é bom ou ruim? A gente vai discutir. E aí, vocês me contam aí, ó. Júlia tudo abaixou quantos dedos? Abaixou... Abaixou um só. Tá. E Renan abaixou... Não, ela baixou 9 e Renan Tá. baixou 7. Ok. É porque eles estavam levantando Entendi. o número pra gente. Entendi. E vocês aí de casa, vocês abaixaram quanto? Gabaritaram que nem eu, a adolescência. Bom, então vamos lá. Pra iniciar, o que é a adolescência? Eu ouço muito falar que é uma fase de transição, né? Então, me conta aí, Lavínia. Isso é uma das coisas que na academia, né, as pessoas que se dedicam para estudar adolescência tentam derrubar, né? Que primeiro é essa ideia de que a adolescência é uma fase de transição. Primeiro que não se existe transição de 9 anos, 10 anos. É uma fase muito longa da vida, quase uma década dentro da adolescência. Isso não pode ser uma transição. E quando a gente diz que é transição, a gente desqualifica um pouco a fase. É como se ela não tivesse característica própria, como se ela tivesse um pouco da infância, daqui a pouco tá um pouco do adulto. E aí, quando você soma isso, parece que o adolescente ele não tem identidade.
né? E não é verdade, é uma fase como qualquer outra da vida, que tem as suas demandas, tem os seus marcos de desenvolvimento. Aquela também. bendita frase, né? Você ainda não é criança, você também ainda não é adulto. Então, aí o adolescente fica, quem eu sou, finalmente. Quem então, sou eu? Eu convido os pais, eu convido a academia, eu convido, enfim, todos que lidam, até os próprios adolescentes, a levantarem essa bandeira. Ah, você não é mais criança. Claro que eu não sou mais criança, eu sou um adolescente. Ah, porque você não é adulto ainda. Não sou mesmo adulto, não. Eu sou um adolescente. Tenho nome. A fase da vida que eu estou vivendo é essa, a adolescência. Entendi. E aí, trazendo um pouquinho pra parte de desafios emocionais, né? Os hormônios estão lá em cima, tá tudo doido. Eu abaixei o dedo do meu primeiro namorado. E aí, né, foi... Uau! Então, assim, como é isso? Assim, a ansiedade, a insegurança, o estresse, depressão. Como é essa visão? Coisas, né? Como é isso no adolescente? Então, vamos lá, vamos por partes. Primeiro, a adolescência, uma coisa é fato, né? A adolescência é uma fase que, como qualquer outra, mas eu diria que nela é vivida com mais intensidade. E talvez seja por isso que as pessoas atribuem a transição, enfim, que é a fase de transformação. Então, por exemplo, uma coisa que é muito típica e que parece que só existe isso na adolescência é a transformação física, a transformação biológica. Então, o indivíduo está entrando no período de puberdade. Então, há realmente uma mudança no corpo, há uma mudança nos hormônios. Hoje em dia já existem estudos que associam a uma puberdade mais precoce à alimentação, aos níveis de açúcar. E a puberdade, ela traz, por ser essa descarga de hormonal, ela traz também muita associação à vivência de sentimentos também. Então, você vive tudo em muita intensidade. O cérebro do adolescente, ele está mudando. Então, ele está dando um valor muito maior ao tédio. Eu costumo dizer assim que o filme Divertidamente, né, que foi recentemente lançado, ele traz uma visão das novas emoções chegando no cérebro, enfim, naquele QG ali que já dominava outras emoções que já tinham um ritmo, já tinham uma forma de trabalho. E aí chega novas emoções e sai... A ansiedade lá. E a ansiedade, ela tem naquele momento da vida da protagonista, né, ela tem um peso ali importante, ela ocupa um espaço importante. Mas eu diria que no cérebro de um adolescente que ele está saudável, não está adoecido, né, a emoção que comanda aquele QG ali, na verdade, é o tédio. E isso às vezes pode causar certa surpresa, né? Porque o tédio, inclusive, ele tem uma participação tão pouca no filme, né, em relação às outras emoções. Mas no adolescente é a supervalorização do novo. Então, tudo que é novo encanta. É emocionante. Ele busca isso do novo. Ele tem uma dificuldade de se manter nas coisas que ele fazia antes, na infância, nos interesses antes. Ele tem essa tendência a seguir o que está na moda, né? E tudo é muito conectado. Justamente por ter essa tendência ao novo, o tédio agindo ali, buscando o que é novo e buscando o que está na moda, o que está em evidência, tem ampla relação com outra característica do adolescente, que é a grupalidade. Então, o adolescente, ele precisa estar incluindo em grupos. É uma das primeiras coisas que ele faz sozinho enquanto indivíduo, porque ele começa a constituir grupos que, às vezes, a família não tem tanta participação na decisão do grupo em que ele vai fazer. Sim, aí, às vezes, que surgem, inclusive, os primeiros conflitos, a família não acha tão interessante as novas companhias, vê que o adolescente está mudando, tendo comportamentos que não tinha antes. E tudo isso faz parte de todo esse processo. É o tédio agindo, essa grupalidade agindo também. E tudo isso tem relação com essa vivência das emoções, né? O adolescente, ele atribui muita satisfação pessoal
quando ele está em grupo, quando ele se sente aceito, quando ele constitui os próprios grupos dele. Então, essa satisfação pessoal é uma satisfação, inclusive, orgânica. Há liberações de hormônios, dopamina, principalmente, que é o hormônio do prazer. Quando ele quando ele constitui, quando ele vive essa grupalidade. Então, eu acho que eu respondi. E tu falou agora dos hormônios, tem a questão também, até assistindo uma palestra tua, pra quem não sabe, Lavínia também, ela é, além de diretora da escola, pedagoga, enfim, ela também faz pesquisas na área de adolescência. Sim. E aí eu lembro que tu falou que dessa questão da adrenalina, né, que é muito liberada e se incentiva a dopamina, e aí faz o bololô todo. Que o tédio, de novo, como eu disse, né, ele é o grande protagonista. A supervalorização do novo leva o adolescente a ter aqueles comportamentos que a gente chama de comportamentos impulsivos, que tem relação com aquelas perguntas que eu fiz inicialmente, que é o se colocar em risco. Por quê? Porque o adolescente, ele quer sentir prazer. Ele está entediado, e quando ele sente prazer, libera dopamina no corpo dele, então ele sente essa satisfação pessoal. Só que ele tem uma alteração no cérebro, que é no sistema de recompensa, que todos nós temos, que é o sistema que libera prazer no nosso corpo, que dá aquela satisfação, aquele prazer diferente quando a gente conclui alguma coisa, quando a gente conclui uma etapa. E o nosso cérebro, ele é muito danadinho. Ele não só libera prazer quando a gente não só libera dopamina, né, quando a gente conclui alguma coisa. Ele também libera dopamina e muito mais dopamina, muito mais prazer quando a gente conclui alguma coisa em pouco tempo. Ele percebe assim, poxa, a gente conseguiu, teve uma conquista, conseguimos algo, mas nós gastamos pouca energia para isso. Então, para mim, é muito melhor gastar pouca energia e ter uma quantidade X de liberação de dopamina do que gastar tanto, caminhar tanto e conseguir a mesma energia. Entendi. E aí, isso faz o adolescente ele ser ter comportamentos inconsequentes, porque ele não consegue esperar. Primeiro, ele quer aquela sensação, ele quer aquela descarga, então ele pula do lugar alto pra dar um mergulho. Eu tava esperando nem pergunta. Tava esperando tu falar assim, porque eu tenho uma experiência dessa em relação a isso. Quando eu era adolescente, a gente fez uma viagem. E aí, eu não sei se te contei isso, acho que te contei, com certeza. Que a gente tava em Natal. Aí a gente tinha várias coisas pra fazer. Aí especificamente, eu queria pular da ponte. Eu não lembro como era, stand-up, sei lá. Você amarrava um fio assim no pé. E você se pulava. Meu Deus, eu quero muito fazer isso. O pai e a mãe não deixavam. Você não vai fazer isso. Tá bom, então eu quero ir pro aquário de Natal e quero nadar com os tubarão. Porque os tubarão, cara, nadar com os tubarão, entrar no tanque e tudo mais. E eles não deixaram. Justamente. Aí eles, o que é que eles fizeram? A gente fez um passeio de buggy, que demorou muito pra eu me empolgar e tudo mais. Só que aí, vendo a emoção lá com o pessoal, curtindo. E aí a gente fez os negócios e tal. Aí acabou que eu gostei também. Foi uma coisa legal também. Mas com certeza você teria liberado muito mais adrenalina. Pulando a ponte, pulando a ponte ou nadando com tubarão. É por isso que existe uma tendência a adolescentes terem se aproximarem mais de esportes radicais, né? Existe isso. Só que aí o pai às vezes acha assim, não, então o meu filho ele não gosta de fazer esportes, ele só vive no celular. E aí por conta dele só viver no celular, ele com certeza não tá passando por isso na adolescência, né? Só que com o uso do celular também há descargas de adrenalina que podem levar o adolescente a ter esse comportamento impulsivo. Porque com o celular, o adolescente fica muito suscetível a jogos. O jogo, a cada nova etapa passada, a cada conquista que, enfim, ele dá moedas, enfim, causa essa descarga no adolescente. Então, por isso também que alguns adolescentes têm essa tendência a se aproximar muito de jogos digitais nessa fase da vida.
E o jogo também traz outra questão, né? Que é a questão de grupalidade, principalmente os jogos online, porque você começa a participar de fóruns e de grupos de pessoas que gostam dos mesmos jogos que vocês, que vivenciam as mesmas descargas de adrenalina, e isso é justamente porque o cérebro não consegue raciocinar, mas assim, não consegue esperar, ponderar a decisão de estar entrando num fórum de jogos, se passar tanto tempo jogando, quem é a outra pessoa lá quem é a outra pessoa que está do outro lado, coloca esse adolescente, sim, em algumas situações de risco. O risco não é necessariamente o físico, o de cair e se machucar. Podem existir, enfim, diversos tipos de violência que o adolescente pode, através desses fóruns, estar, sim, suscetíveis a ele. Entendi. E aí, falando um pouquinho de todos esses desafios, todos esses harmônios, como é que isso afeta no desempenho escolar? E no desempenho também interpessoal, né? A gente falou um pouquinho de grupalidade, né, dessa questão. Como é que isso pode afetar no desempenho escolar? A questão da grupalidade, eu acho que afeta a vida do adolescente como um todo. A grupalidade é uma característica, né? Então, o excesso dela, não o excesso, mas assim, a forma que ela está sendo constituída pode apresentar um risco, porque o grupo que o adolescente está se inserido pode sim fornecer risco para ele e pode causar prejuízos na vida escolar como um todo. Pode ser um grupo que não tenha tanta aproximação às demandas da escola e ele acabe, por tabela, se afastando dessas demandas também. Pode ser grupo que coloque a integridade física e moral dele em risco e aí, por isso, ele se afaste da escola. Pode ser grupo, assim como pode ser o contrário. Pode ser grupos que coloquem aproxime ele da escola, que permita que ele vivencie outras atividades na escola, que desenvolva outras habilidades, né? E aí, trazendo um pouco para essa parte do grupo de risco também, o grupo que promove risco, né? Quando a gente fala muito sobre esses grupos online, que também tem os seus benefícios, mas o mundo virtual, ele oferece um risco pro adolescente, que é a falta de estímulo que dá o que a gente chama de uma área do cérebro da gente, que é a nossa cognição social. Então, na adolescência, a nossa cognição social também está em desenvolvimento, que é justamente o desenvolver, assim, alguns sentimentos que na adolescência são muito bem desenvolvidos, que é o constrangimento, a sensação de culpa. Esses sentimentos, eles vêm sendo desenvolvidos, mas não no sentido do adolescente se sentir constrangido ou do adolescente se sentir culpa. Mas é ele entender que as ações dele também podem gerar constrangimento em outras pessoas. Aquele filtro, né? Aquele filtro é desenvolvido justamente na adolescência. Eu lembro que na palestra que você fez com os pais, já tinha até pai que falando, então eu acho que eu trabalho com adulto que ainda é adolescente. Exato. E por que adulto que ainda é adolescente? Quando ele não exerce essa característica de grupalidade, ele não vive experiências em grupo o suficiente, o quanto é importante na adolescência, e aí ou a experiência de grupos dele é somente a virtual dá uma zona de conforto muito grande para essa área de cognição social não ser desenvolvida. Porque na virtual, qualquer problema você desliga. Então, você não lida com o constrangimento do outro, você não percebe, inclusive, na face do outro, que a gente consegue reconhecer isso nos rostos de outras pessoas, é uma habilidade também do nosso cérebro. Você não consegue reconhecer isso. Então, quando o adolescente está somente num grupo virtual, mesmo que aquele grupo virtual seja um grupo positivo, mas quando ele vivencia só isso, por si só, pensando a longo prazo, já é também um grupo de risco. Já é uma situação de risco que os pais precisam também ficar atentos. Aquele contato, né? Exato. Pessoal, para poder identificar. Exato. E falando ainda nessa questão dos grupos, tudo vai envolver também ali, seja pro bem ou pro mal, vai ter ali a autoestima envolvida, né? Sim. Vai ser muito afetada ali a autoestima do educando. Sim. Então, quais são os impactos da autoestima na vida escolar dos adolescentes? Os impactos da autoestima na vida escolar dos adolescentes. Então, eu acho, uma das coisas que eu acho interessante quando eu estudo adolescência é quando
tudo volta para grupo. Parece que o adolescente, ele é por si só um ser muito... Todos nós somos sociais, mas o adolescente, ele é muito mais social do que a criança, do que o adulto, do que o idoso. Ele tem um quezinho a mais. Então, acaba que tudo que a gente discute volta para ele em grupo, volta para o comportamento dele em grupo. Então, a autoestima, ela pode ser um fator de risco, como também pode ser um fator de proteção para o adolescente. E aí ela pode ser fator de risco se ela tá alta, muito alta, ao ponto de fazer ele acreditar que ele pode tudo, ou seja, uma autoestima que descarrega muita adrenalina no corpo dele, e aí faz esse sistema de recompensa estar sempre trabalhando e sem conseguir ponderar as decisões que ele toma. Entendi. Exato. E como também pode ser uma autoestima muito baixa, e geralmente quando a autoestima está baixa, está associada ao não pertencimento em grupos, a não estar se sentindo incluído por alguma questão. E aí volta, né, para aquela questão da grupalidade. Entendi. E aí, pela autoestima baixa, justamente, ele não consegue exercer um dos principais papéis dele, que é o ser grupal, e, por consequência, não desenvolve diversas habilidades. Né? Entendi. A gente falou um pouquinho sobre a questão de jogos, né? E como, na perspectiva, redes sociais e mídias, como ela aí pode estar na percepção pode impactar na percepção pessoal desse adolescente. Outra coisa que vem sendo construída na adolescência é a noção de identidade, né? Inclusive, tem um autor que ele diz que a construção da identidade ela passa por duas fases. Uma dessas fases é a crise, que é quando o adolescente ele começa a questionar todas Que acredita, tudo que acredita. todos os valores dele. Então, por exemplo, quando é um adolescente que cresce em berço religioso, às vezes acontece, não é sempre, mas às vezes acontece ele começar a questionar alguns dogmas Nesse período, né? que ele vivencia na igreja. Começa a querer se afastar já dos grupos, desses outros espaços. E aí, essa é uma das primeiras fases, né, da construção da identidade. A segunda é a fase que a gente chama de exploração, é quando ele se agarra a alguma ideia e defende aquela ideia arduamente. Então, hoje em dia tem até um termo para isso, que é o termo militância. Sim. Né? Então, é o adolescente militante. Olha ali. O pessoal do jornal atrás falando. Então, às vezes, nem se apropria, assim, de fato, cientificamente sobre a ideia, mas agarrou ela e vai defendê-la a todo custo. Então, isso tem uma associação muito grande à construção de identidade, mas é muito, 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 muito impactado pela mídia, né? Pelas redes sociais. Quando a gente fala de rede social virtual, né? Instagram, enfim, eu imagino que seja isso. Sim, que você vai falar. sim. Porque a mídia traz o que está na moda, né? E tenta colocar, enfim, os valores que se a gente for discutir amplamente, que até o próprio capitalismo coloca. Então, o corpo bonito para as meninas, o corpo bonito para os meninos, o que se espera de uma menina, o que se espera de um menino adolescente. E aí, o adolescente, ele vai... Veja, ele está passando pela crise, está passando pela exploração, ele é um indivíduo que está passando por uma mudança hormonal, o sistema de recompensa dele querendo adrenalina o tempo todo, Dopamina, ele né? quer se incluir em grupos, mas ele também ainda recebe os cochichos da mídia como um todo, que para ele ser incluído no grupo, ele precisa estar dentro de um padrão que a sociedade assim entende como o ideal. Então é por isso que adolescentes estão tão... Já é um grupo que o pai tem que ficar assim atento para questões de saúde mental, depressão, Sim. distúrbios alimentares. É um grupo muito suscetível a distúrbio alimentar, tanto meninas quanto os meninos, tá? Ambos sexos. E justamente por conta dessa influência, né, da E mídia. aí, tu falou um pouquinho sobre saúde mental, que é justamente nosso próximo tópico. Quais as estratégias que as escolas podem aplicar, até os pais mesmo podem aplicar, para promover a saúde mental e o bem-estar desses adolescentes? Para facilitar, né, essa questão todinha que eles estão vivendo. Eu diria que
é levantar a bandeira de abaixo ao adultocentrismo. Adultocentrismo. É entender que, primeiro, que adolescente precisa de diálogo aberto, certo? Precisa de... É entender que todas essas características que ele vem passando, né, que não é um aborrecente, todos nós passamos, que existem adolescências diferentes, então, nível social implica a adolescência diferente, culturas implica adolescências diferentes, gerações também implica. Então, o pai que foi adolescente não vai ter a mesma adolescência do seu filho, porque eu tô lembrando das conversas da reunião, da palestra que teve. A gente debateu muito sobre isso, mas foi um debate muito saudável. Inclusive, foi interessante porque os próprios pais foram admitindo as dificuldades que sentem, né, em lidar com isso. Então, e manter espaços de diálogos, né? Para que ele se sinta realmente... Vai ter momento que ele não vai se sentir compreendido. E entender que isso faz parte também disso, mas tentar ao máximo. Ele não vai se sentir compreendido, mas ele não vai se sentir compreendido por algo intrínseco, por algo interno. A gente está lançando mão de todas as estratégias possíveis para ele se sentir acolhido e compreendido. Espaços abertos de diálogo. Entendi. Entendi? E por fim, falando no contexto escola no modo geral, quais as estratégias que a escola ela pode vir a trazer para justamente apoiar essa saúde mental nos nossos educandos adolescentes, não aborrecentes? Então, além dos espaços de diálogo, eu acho que promover debates sobre isso, tanto com os pais, para os pais discutirem a adolescência, também quanto com eles próprios, para eles perceberem que o que está acontecendo com eles não é uma coisa só deles, é compartilhada. E aí criar essas redes de apoio. Eles entenderem que a escola não é somente uma rede de proteção, né, deles, mas também uma rede de apoio. Que eles possam realmente colocar o que eles estão vivendo e aí buscar uma orientação. E eu acho que manter a vigilância sempre para possíveis sinais de adoecimento. Né? Então, eu lembro assim que a gente fica muito atento a os nossos adolescentes que começam a passar muito mal. Começa a passar mal, é um baixa de pressão. Sempre querendo remédio na sala? Não, nem só querendo remédio, baixar a pressão mesmo. Aí quando a gente vai perguntar, porque eu não comi. Sim. Porque eu não comi. E isso 10 horas da manhã. Não comeu por quê? Não, porque eu não quis. E quando a gente vai descascando, já é uma questão com o corpo que está acontecendo ali. Então, a gente já pensa, Entendi. pode ser já... Não é que já seja um transtorno alimentar, mas isso já é um risco. Já está caminhando ali para um possível risco. Aí a gente já conversa com a família, já chama atenção para isso. Então, assim, se manter vigilante sempre, porque é um grupo que, como qualquer outro, mas é um grupo que está suscetíveis a riscos. E riscos, eu acho que a diferença do adolescente para uma criança é que a criança, o risco, ela é mais palpável, assim. Então, uma coisa que ela pode bater, um corredor que ela corre e pode cair e se machucar. Conseguimos já administrar, né? Mais fácil. No adolescente é algo que é mais uma visão treinada, é uma coisa que ele diz, que você... Entende? É uma atitude que ele tomou. Então, eu acho que a escola entender esse papel de vigilância. A gente não tem que cuidar do problema quando ele já está ali, sabe? Os pequenos... É valorizar os pequenos sinais. Compreendi. Mesmo. Bom, terminamos mais um podcast hoje. Eu adoro falar de adolescência. Dá pra ver, né? E aí a gente vai agora... Sim, produção. Obrigada, jornal. Vamos agora para os patrocinadores. O pessoal da Escola Segura, que é uma empresa de segurança escolar. A Digital City, que é a empresa de soluções inteligentes voltada para a tecnologia. O nosso jornal, mais uma vez divulgando o nosso jornal, Liberté, produzido pelos nossos próprios educandos. Já tá batendo ali palminha novamente, o pessoal do jornal, tá? A gente também tem, por fim... aqui, ó, Tia Cacá, meu café de sempre. A Tia Cacá. E as meninas de empreendedorismo. As meninas de empreendedorismo também. Que são... A gente tem a feira de empreendedorismo, né, na escola. E aí cada série cria empresas. E aí a gente tá divulgando no podcast todos os empreendimentos, todos os produtos. E hoje a gente vai com o pessoal de bijuterias, que é o 6º ano A. E aqui, ó, gente, eu fiz uma mão especialmente aqui, ó, para o
podcast. Não sei se dá pra ver aí, ó. Foca aqui, foca aqui. Aqui, ó, elas fazem personalizado, viu? Fizeram personalizado com ursinho, eles fazem também com Harry Potter, Harry né? Potter fizeram um chaveiro pra mim. As meninas, assim, ó, são excelentes. Então, ó, novembro, né? Feira de Empreendedorismo. Novembro. Quem quiser aí comprar suas pulseirinhas personalizadas, já sabe onde ir, sextou no ar, tá? Por fim, agradecer aqui também o nosso último parceiro, o Calça Justa, que é onde tem toda essa estrutura, gente, pra gente fazer o nosso podcast, tá bom? Então, até o próximo Nipcast.